chegou na vida dela. E quando a bênção de Deus, ela chega nas nossas vidas, gera vida. Quando a bênção de Deus, ela chega nas nossas vidas, alguma coisa acontece. Quando a bênção do Senhor, ela chega nas nossas vidas, Deus, Ele transforma uma noite de choro, uma noite de lágrimas, em alegria, em celebração, em festa. Quando a bênção de Deus, ela chega nas nossas vidas, o teu coração se enche de alegria, o teu coração se enche de felicidade, de tal maneira que nós louvamos ao Senhor, de tal maneira que nós adoramos ao Senhor. No versículo 1 de Samuel, capítulo 2, ele começa assim: Então Ana orou assim: meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos, pois me alegro em tua libertação. Qual é a oração de Ana? Uma oração de agradecimento, uma oração de louvor, uma oração de vitória, porque Deus trouxe vida sobre ela. Meu coração se exulta no Senhor, meu coração se alegra em quem? No Senhor minha força ela é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos. A alegria de Ana, a celebração de Ana está no Senhor. Por quê? Porque foi Deus que trouxe a bênção sobre a vida dela. Agora, quem foi Ana? Ana foi uma mulher que, casada com Eucana, na história de 1 Samuel, capítulo 1, nós vamos ter a história dela, e no final do versículo 2, disse: ele tinha duas mulheres, uma se chamava Ana e outra Penina. Penina tinha filhos, Ana, porém, não tinha. O motivo da tristeza de Ana, o motivo do choro de Ana, o motivo da angústia de Ana, era porque Ana já era casada e ela não tinha filhos. E na cultura desse tempo, nos costumes judaicos desse tempo, havia a esperança de que o Messias, ele iria vir, já havia a promessa da vinda do Messias. Então, todas as mulheres mantinham uma expectativa no seu coração de que elas poderiam ser a mãe do Messias. Então, havia uma esperança em ser mãe. A parte disso, o esposo tinha muita esperança por ter um filho, porque poderia passar a sua herança. E num contexto judaico, histórico da época, era muito importante a mulher ela ser mãe dentro do matrimônio. E quando isso não acontecia, havia tristeza. Quando isso não acontecia, ainda que a Bíblia não aprove, não é o que a Bíblia aprova, mas a cultura do momento, os costumes do momento, faziam com que o marido pudesse buscar outra esposa, para que pudesse realizar o sonho de ser pai, o sonho de ter uma criança dentro de casa. E foi justamente o que aconteceu com Ana. Ela não pôde ter filhos, e a Bíblia vai dizer lá no versículo 5, que todas as vezes que essa família ia adorar a Deus em Siló, porque era costume, pelo menos 3 vezes por ano, os homens irem adorar a Deus no tabernáculo, oferecer sacrifício, levar oferta, levar celebração, e todas as vezes que Eucana ia adorar ao Senhor, quando ele voltava, ele dava a Ana uma porção dupla. Por quê? Porque ele amava Ana. Ana não tinha problema matrimonial no sentido de relação com seu esposo. Ana não tinha outros problemas. A dificuldade de Ana é que ela queria ter um filho. E o marido dela a amava de tal maneira que por algum momento, por algum lado, tentou recompensar esse amor pelo fato de ela não poder ser mãe. Sabe, eu entendo que existem momentos na nossa vida que tudo pode estar indo muito bem, que podemos estar desfrutando coisas boas, pessoas tentam recompensar a falta de algo, a falta de alguma coisa, mas lá no nosso coração, lá dentro de nós, nós sabemos que
necessitamos algo especial de Deus. E ainda que o esposo de Ana a amava, ainda que o esposo de Ana reconhecia o seu valor, ainda que o esposo de Ana cuidava dela para que ela não pudesse sentir falta por não ter o filho, lá dentro do coração dela faltava algo, e faltava esse momento tão precioso de poder ser mãe. E eu penso que nas nossas vidas vivemos situações muito parecidas, não somente pelo lado da maternidade, mas por outros lados, no sentido de que às vezes parece que tudo está bem, parece que as coisas, estamos bem no emprego, estamos bem dentro da família, mas nós sabemos que falta algo, falta uma coisa que só pode vir de Deus, falta algo que só pode vir de Deus sobre as nossas vidas. E eu quero te falar nessa manhã que isso que você espera, essa expectativa que está no seu coração, realmente as pessoas não podem preencher, realmente outras situações não podem preencher, somente a bênção de Deus, quando ela vem sobre a tua vida. Somente a bênção de Deus é que vai encher o nosso coração, somente a bênção de Deus é que vai trazer vida aos nossos corações. E a história de Ana continua dizendo que, no versículo 5 ainda, que apesar de que o Senhor a tinha deixado estéril, e porque o Senhor a tinha deixado estéril, sua rival a provocava continuamente, a fim de irritá-la. Isso acontecia ano após ano, sempre que Ana subia à casa do Senhor. Sua rival a provocava e ela chorava e não comia. Eucana, seu marido, lhe perguntava: Ana, por que você está chorando? Por que não come? Por que está triste? Será que eu não sou melhor para você do que 10 filhos? Ano após ano, essa mulher, depois de ir com seu marido a Siló, a adorar ao Senhor, ela volta triste para sua casa, angustiada, não come, chorando, porque a palavra diz que o Senhor a tinha deixado estéril. Eu entendo que a palavra diz que o Senhor a tinha deixado estéril. Isso nos mostra que algumas situações que nós vivemos na nossa vida, ainda que nós não entendamos, não compreendamos, Deus, Ele é Rei, Ele é Senhor, Ele é soberano, Ele governa sobre todas as coisas, Ele tem o controle sobre todas as coisas. E no caso de Ana, o que estava faltando era justamente isso, a bênção do Senhor sobre a sua casa. Capítulo 2, ela diz: meu coração exulta no Senhor. Nós temos uma mulher que agora está feliz, mas nem sempre foi assim. Antes diz que ela estava triste, ano tras ano, ela estava triste. Não somente isso, a sua rival a irritava, ela era motivo de vergonha, era motivo de humilhação, era motivo de descaso, era motivo de discórdia dentro da casa. Mas a bênção de Deus chegou na vida dela, e agora meu coração exulta no Senhor minha força é exaltada, minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Ana pôde dizer: eu sei que eu passei tempos difíceis, eu sei que eu fui humilhada dentro da minha casa, eu sei que a minha rival, a minha adversária, ela me humilhou, mas agora a minha boca se exalta sobre os meus inimigos. Por quê? Porque a bênção de Deus chegou na casa de Ana, a bênção de Deus chegou na vida dela, e quando a bênção de Deus ela chega, vida é gerada. Quando a bênção de Deus ela chega, ela transforma. E agora Ana pode dizer no versículo 1 do capítulo 2: pois me alegro em tua libertação. Ana ora ao Senhor, agradecendo ao Senhor. Nós sabemos, Salmo 77, versículo 4 e 5, essa mesma expressão que Ana declara, de que meu coração se exulta no Senhor minha força é exaltada. Nós temos isso no Salmo 75, versículo 4. Aos arrogantes digo, porém, parem de vangloriar-se, e aos ímpios não se rebelem contra os céus, não falem com insolência. Não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação. É de Deus. Quem julga, humilha a outro exalta. Não é do Oriente nem do Ocidente, nem do deserto que vem a exaltação.
é de Deus. Quem julga, humilha a um e a outro exalta. Na mão do Senhor está um cálice cheio de vinho, espumante e misturado. Ele o derrama, e todos os ímpios da terra o bebem até a última gota. Quanto a mim, para sempre anunciarei essas coisas, cantarei louvores ao Deus de Jacó. Amém? Quando a bênção do Senhor ela chega nas nossas vidas, nós exaltamos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. Versículo 2, Ana declara: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus. Corações que entendem a santidade de Deus, corações que entendem que Deus é prioridade, corações que entendem que é importante se refugiar no Senhor. Ana agora ela pode dizer: não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além de ti, não há rocha alguma como o nosso Deus, não há lugar onde eu possa encontrar descanso, não há lugar onde eu possa encontrar segurança senão o Senhor. Não há ninguém santo como o Senhor, não há outro além do Senhor. Por quê? Porque nós vamos ver na história que Ana, ela vai ao templo, ela oferece sacrifícios, e o profeta, o sacerdote que está naquele momento, vai escutar, vai falar para ela. Olha o que diz o versículo 9. Certa vez, quando terminou de comer e beber em Siló, estando o sacerdote ali sentado numa cadeira junto à entrada do santuário do Senhor, Ana se levantou e com alma amargurada, eu estou no capítulo 1, versículo 10, com alma amargurada, chorou muito e orou ao Senhor, e fez um voto dizendo: o Senhor dos exércitos, se deres atenção à humilhação de tua serva, e te lembrares de mim, e não te esqueceres de tua serva, mas lhe deres um filho, então eu o dedicarei ao Senhor por todos os dias de sua vida. Ana ora ao Senhor, Ana clama ao Senhor, Ana busca ao Senhor, e Ana ele faz um voto ao Senhor. Ana faz um voto ao Senhor dizendo: Senhor, se o Senhor tiver misericórdia de mim, Senhor, se o Senhor se lembrar de mim, Senhor, se a tua graça chegar sobre a minha vida, se a tua bondade chegar sobre a minha vida, se o Senhor se lembrar de mim, se o Senhor se lembrar da minha humilhação, se o Senhor se lembrar do momento que eu estou vivendo, se o Senhor se lembrar da minha pessoa, e o Senhor ouvir a minha oração, eu faço um voto a ti: esse filho que o Senhor me der, eu vou dedicar, eu vou consagrar ao Senhor. Quantos de nós, muitas vezes, em tempos de angústia, oramos ao Senhor e fizemos um voto ao Senhor? Quantos de nós, muitas vezes, em momentos como esse, que precisávamos de uma resposta de Deus, fizemos um voto ao Senhor? E se Ana, ela fez esse voto ao Senhor, é porque ela estava com o seu coração aflito, é porque ela estava com o seu coração angustiado, e ela depositou toda a sua esperança em Deus, ela depositou toda a sua confiança no Senhor, e ela clamou: Senhor, se lembrares de mim, eu vou entregar ao Senhor esse filho. E continua o texto dizendo, no versículo 12, enquanto ela continuava a orar diante do Senhor, Eli observava a sua boca, como Ana orava silenciosamente. E o costume não era orar silenciosamente, o costume era orar levantando a voz alta. Ana orava silenciosamente, seus lábios se mexiam, mas não se ouvia a sua voz. Então Eli pensou que ela estivesse embriagada e lhe disse: até quando você continuará embriagada? Abandone o vinho. Ana respondeu: não se trata disso, meu senhor. Sou uma mulher muito angustiada. Não bebi vinho nem bebida fermentada. Eu estava derramando minha alma diante do Senhor. Não julgues a tua serva uma mulher vadia. Estou orando aqui até agora por causa de minha grande angústia e tristeza. Ele respondeu: vá em paz, e que o Deus de Israel lhe conceda o que você pediu. Versículo 19, na manhã seguinte, eles se levantaram, adoraram ao Senhor, então voltaram para casa em Ramá. Eucana teve relações com sua mulher Ana, e o Senhor se lembrou dela. Assim, Ana engravidou, e no devido tempo deu à luz um filho, e deu-lhe o nome de Samuel, dizendo: eu pedi
ao Senhor. Olha o que o texto diz: o Senhor se lembrou dela. Em outras palavras, o Senhor abençoou a vida de Ana. Ana, ano tras ano, indo lá no templo, acompanhando seu marido, acompanhando sua família, acompanhando esta adoração, sendo bem tratada pelo seu marido, buscando ao Senhor, clamando ao Senhor, e o Senhor, Ele se lembrou de Ana. Em outras palavras, a bênção de Deus, ela chegou sobre a vida de Ana. E quando isso aconteceu, Ana gerou um filho, Ana engravidou, e Ana colocou o nome desse filho Samuel, porque eu pedi ao Senhor. Versículo 3, não fale tão orgulhosamente, nem saiam de suas bocas tal arrogância, pois o Senhor é o Deus sábio, é Ele quem julga os atos dos homens. Quando a bênção de Deus vem sobre as nossas vidas, quando a bênção de Deus traz vida, gerando vida, nós entendemos a importância de viver na dependência de Deus, a importância de confiar na sabedoria do Senhor, a importância de confiar em Deus que é sábio e que entende, que conhece todas as coisas. Quando nós entendemos a bênção de Deus sobre as nossas vidas, nós temos corações que não são guiados pelo orgulho ou arrogância dos que não conhecem a Deus. Versículo 3 diz, não falem tão orgulhosamente, nem saiam das suas bocas tal arrogância. A sua rival Penina dizia arrogância, a sua rival Penina dizia coisas que não era. Mas Ana, ela sabia que só do Senhor, pois o Senhor é Deus sábio, que julga todas as coisas, corações que são guiados pelo orgulho ou arrogância, que não conhecem a Deus. Não podemos ser guiados por pessoas que não conhecem a Deus, corações que confiam na sabedoria do Senhor. Ana, ela confiou de alguma maneira, ela confiou no Senhor e ela depositou a sua confiança no Senhor. E Deus não se esqueceu de Ana. Amém? Nessa manhã, às vezes nós pensamos que Deus, Ele se esqueceu das nossas orações. Às vezes nós pensamos que Deus, Ele se esqueceu do nosso lamento, que Deus, Ele se esqueceu do nosso choro, ou que Deus, Ele se esqueceu da nossa angústia, ou que Deus, Ele se esqueceu das nossas orações, dos nossos pedidos ao Senhor, das nossas expectativas que temos do Senhor. Mas o texto diz, o Senhor se lembrou de Ana. E eu quero crer que vai chegar o tempo nas nossas vidas que o Senhor, Ele vai se lembrar das nossas orações. Mas eu quero dizer para você, não deixe de orar, não deixe de buscar a Deus, não deixe de confiar no Senhor, não deixe de entender, não deixe de confiar em Deus. Não preste seus ouvidos a pessoas que não conhecem a Deus. Não dê o seu coração a pessoas que são orgulhosas e estão distantes do Senhor e não conhecem a Deus, não sabem que nós adoramos a um Deus que é o Deus cheio de amor, a um Deus que é um Deus cheio de graça, a um Deus que é um Deus cheio de sabedoria e que dentro da sabedoria dele, Ele sabe o tempo correto, o tempo certo para todas as coisas nas nossas vidas. Ana, diz o texto que ano tras ano ia lá oferecer sacrifício. Será que Deus não podia ter acortado? Será que Deus não podia ter diminuído o tempo do sofrimento de Ana? Será que Deus não conhecia o coração de Ana? Será que Deus não conhecia a expectativa do coração de Ana, casada com um homem que tinha uma outra mulher e tinha vários filhos, mas dentro da casa dela ela não tinha essa bênção? Por que será que demorou anos para que o Senhor se lembrasse dela? Ana entendeu e Ana declarou,
não há outro Deus além de ti, não há outro Deus além de ti, só o Senhor é Deus sábio. Irmãos, nessa manhã, que a nossa confiança ela esteja depositada no Senhor, que o nosso coração esteja guardado no Senhor, que nós possamos confiar que servimos e adoramos a um Deus que é o Deus cheio de toda sabedoria. Às vezes, no nosso pensamento, no nosso entendimento, a bênção do Senhor, ela está demorando. Ou às vezes, no nosso coração, no nosso sentimento, parece que Deus, Ele não se lembrou de nós. Parece que Deus, Ele está sendo injusto com as nossas vidas. Nós podemos até pensar, Senhor, domingo tras domingo, quinta tras quinta, eu estou na casa do Senhor, eu estou adorando ao Senhor, como Ana estava adorando ao Senhor. Ana não estava fazendo nada de errado, Ana estava fazendo tudo certo, adorando ao Senhor, indo na casa de Deus, buscando a presença do Senhor. Mas a bênção de Deus só chegou na vida dela quando o Senhor se lembrou dela. A bênção de Deus, ela não chega nas nossas vidas quando eu entendo que é o tempo, quando eu entendo que é o momento, ou quando eu quero que chegue. Não, a bênção de Deus, ela só chega nas nossas vidas quando é o tempo de Deus trazer a sua bênção sobre as nossas vidas. O Senhor se lembrou de Ana, o Senhor teve misericórdia de Ana, e que nessa manhã o Senhor possa ter misericórdia das nossas vidas, que nessa manhã, se você veio aqui adorar ao Senhor, levantar suas mãos ao Senhor, entregar sua oferta de adoração ao Senhor, continue firme, porque vai chegar o tempo, vai chegar o momento que o Senhor, Ele vai se lembrar de nós. Ele vai se lembrar de nós, Ele vai se lembrar de você, Ele vai se lembrar do teu choro, Ele vai se lembrar da tua lágrima, Ele vai se lembrar de tudo aquilo que você clamou diante do Senhor. Não se preocupe com os teus adversários, não se preocupe com aqueles que estão dizendo palavras em contra da sua vida, não se preocupe com aqueles que estão dizendo que não vai dar certo, não se preocupe com aqueles que estão falando, olha, isso é impossível para você, olha, Deus não pode te abençoar dessa maneira. Não se preocupe com eles. Se preocupe em permanecer fiel diante do Senhor. Ano tras ano, Ana ia no templo oferecer sacrifícios, continuar aquilo que ela acreditava. Ela abriu o seu coração diante do Senhor, ela rasgou a sua alma diante de Deus, ela clamou ao Senhor com todas as forças do seu coração, a tal ponto de fazer um voto ao Senhor, e o Senhor se lembrou de Ana. Como é bom quando Deus Ele se lembra das nossas vidas. Como é bom quando Deus Ele se lembra das nossas orações. Como é bom quando Deus Ele se lembra daquilo que perturba, daquilo que traz incomodidade no nosso coração. Como é bom quando Deus se lembra da nossa história. Como é bom quando Deus se lembra daquilo que nós estamos clamando diante do Senhor. Como é bom quando Deus se lembra dos nossos sonhos. Como é bom quando Deus se lembra das expectativas que está no nosso coração. Como é bom quando Deus Ele não se esquece de nós em tempos difíceis como estamos vivendo. Como é bom quando Deus se lembra de nós. Como é bom quando nós podemos dizer: não há outro Deus, só o Senhor é Deus. Que o teu coração possa declarar essa manhã: só o Senhor é Deus. Eu confio na sabedoria de Deus, eu confio na grandeza de Deus, eu não confio na sabedoria do homem. Os homens podem dizer em muitas coisas, os homens podem dar diagnósticos negativos, os homens, os estudados podem dizer muitas coisas, mas quando o que eles dizem vai em contra da vontade de Deus, o que prevalece, o que permanece é a vontade de Deus nas nossas vidas. Que o seu coração possa dizer essa manhã: só o Senhor é Deus, e só o Senhor é Deus sábio, só o Senhor sabe o que está fazendo. A minha vida está nas mãos do Senhor, a
minha vida, eu dependo do Senhor, eu confio em Deus, e eu não abro mão de seguir servindo ao Senhor, eu não abro mão de permanecer fiel ao Senhor, porque nós adoramos a um Deus que é sábio, a um Deus que sabe tudo o que Ele faz no tempo dEle, em todas as coisas. Amém? Ana continua orando no versículo 4, o arco dos fortes é quebrado, mas os fracos são revestidos de força. Ana está dizendo, aqueles que se gloriavam na sua fortaleza, o arco deles é quebrado, os fracos são revestidos de força, porque a nossa força ela vem do Senhor, nós dependemos do Senhor. No versículo 5 Ana diz, os que tinham muito, agora trabalham por comida, mas os que estavam famintos, agora não passam fome. A que era estéril, deu à luz 7 filhos, mas a que tinha muitos filhos, ficou sem vigor. Nós conhecemos a história e nós sabemos que depois Deus ele vai dar 5 filhos para Ana. Ana vai ter Samuel, Ana entrega Samuel ao Senhor, e o Senhor depois visita Ana, e Ana teve 5 filhos. A que era estéril deu à luz 7 filhos. O que Ana está dizendo é, a que não podia ter filhos, a hora tem a felicidade completa. A que não podia ter filhos, quando Ana faz essa oração, ela só teve Samuel. E depois que Ana entrega Samuel ao Senhor, anos depois, é que Ana vai visitar ao Senhor. O coração de Ana se alegrou, porque Deus respondeu a sua oração. O coração de Ana celebrou, porque Deus ouviu a oração, e Deus deu a resposta justamente aquilo que ela queria, que era ter um filho. E agora ela pode declarar, a minha alegria é completa. A que era estéril deu à luz 7 filhos, a minha alegria no Senhor, ela é completa. Corações que confiam que Deus ainda faz milagres. Você acredita que Deus ainda faz milagres? Você crê que Deus faz milagres? Pois a sua ira dura um instante, mas o seu favor dura a vida toda. O choro pode persistir uma noite, Salmo 30, versículo 5. O choro pode persistir uma noite, mas de manhã irrompe a alegria. O choro pode durar uma noite, mas de manhã vem a alegria. Lucas 1, 37. Nada é impossível para Deus. Jeremias 32, 17. Ah, soberano Senhor, tu fizeste os céus e a terra, pelo teu grande poder e por teu braço estendido, nada é difícil demais para ti. Isaías 43, 18 ao 19. Esqueçam o que se foi, não vivam no passado. Vejam, estou fazendo uma coisa nova, ela já está surgindo, vocês não a reconhecem? Até no deserto vou abrir um caminho e riachos no ermo. Até no deserto eu vou abrir um caminho. O que Deus está falando é, onde não existe nada, onde não existe água, onde não existe esperança, para mim nada é impossível. Eu vou abrir, vou trazer manancial, vou trazer água no deserto. Gênesis 18, 14, existe alguma coisa impossível para o Senhor? Quando Deus fala com Abraão, na primavera voltarei, quando Deus fala com Sara, e você e Sara terá um filho. Não existe nada impossível para o Senhor. A que era estéril deu à luz a 7 filhos. Em dezembro de 2012, eu e a minha esposa completávamos um ano que já estávamos no Peru, e 2 anos de matrimônio. E como todo casal, fazemos planejamento, e havíamos planejado chegar no Peru, ficar 1 ano, e depois de 1 ano, começaríamos a buscar o nosso filho. E assim que chegamos no Peru, a primeira coisa que fizemos foi buscar um plano de saúde, para poder ter uma melhor assistência na hora do parto. E todo plano de saúde tem sua carência, e a carência do plano de saúde que nós fizemos foi de 18 meses. E quando foi em dezembro, nós começamos a buscar o nosso filho,
e fomos ao médico fazer os exames comuns que toda mulher precisa fazer. E para nossa surpresa, a doutora, quando leu os exames, ela disse, sem rodeios: olha, senhora, você não pode ter filhos, porque existem algumas complicações aqui, e a única maneira de que você possa engravidar seria fazendo uma cirurgia, e ainda assim não posso te garantir. Isso foi em dezembro, e dezembro geralmente nós celebramos Natal, festas, alegria. Eu me lembro que nós fomos numa clínica num lugar muito bonito lá em Lima, em Miraflores, e muitas celebrações, muitas coisas. Nós voltamos aquele dia arrasados, porque todo casal, depois de algum tempo, depois que faz seu planejamento, deseja ter um filho. Isso é algo natural, são etapas da vida. Nós desejamos casar, casamos, depois o filho. E voltamos para casa muito triste, choramos muito. Eu me lembro que naquela semana, alguns pastores, por ser Natal ou outra coisa, entraram em contato conosco, nós compartilhamos com eles esse motivo de oração. Eles falaram: olha, nós vamos orar, né? Então, nós fomos para casa, depois pensamos, bom, vamos procurar outro médico, outro diagnóstico. Aí fomos a uma outra doutora. Nesse meio tempo, conhecemos um outro casal de missionários, que chegou depois de nós no campo. Ela já estava grávida, já tinha tido seu bebê, e caminhávamos muito junto, né? E existe até um momento na vida do casal que, por um lado, é brincadeira, mas por um lado deixa um pouco de preocupação, que é quando muitos começam a perguntar: e aí, e o bebê, quando vem? E nós estávamos nesse momento, né? Nossos amigos pastores lá no campo, nossos amigos missionários, toda vez que nos reuníamos com alguns missionários, alguns amigos, todos perguntavam: e aí, e o bebê, quando vem? E nós não tínhamos compartilhado com eles esse diagnóstico. Fomos a uma outra doutora, e a doutora falou: olha, realmente é difícil, é impossível, mas eu acredito que com um tratamento seja possível, e se com o tratamento não der certo, vamos operar. Isso foi dezembro, janeiro. Então, nós começamos a orar, buscamos ao Senhor. Eu me identifico muito com esse texto de Ana, porque por muitas vezes essa oração de um coração angustiado foi a nossa oração. Por muitas vezes esse desespero diante da presença do Senhor, essa necessidade de que Deus desse alguma resposta, essa necessidade de que a bênção viesse do Senhor, foi a nossa história. E nós começamos a orar, passou Natal, passou Ano Novo, e a doutora falou: olha, vamos começar o tratamento. E eu me lembro que lá pelo mês de abril, antes de começar o tratamento, eu tinha ido resolver alguma coisa na igreja, uma das nossas igrejas que nós tínhamos, depois do aeroporto, quase 1 hora de casa. Eu passei a tarde toda fora, e nesse tempo, nessa tarde, minha esposa já desconfiava que estava grávida, fez o teste, deu positivo, mas para poder ter certeza absoluta, foi na clínica e trouxe o resultado do exame de sangue que tinha dado positivo. E quando eu cheguei, aquela tarde, abril de 2013, nós tivemos a notícia que minha esposa já estava com 2 meses. Amém? Eu quero declarar a bênção de Deus sobre você. Lá na nossa igreja no Peru, chegaram casais que estavam buscando filhos. E depois de muita oração, depois de muito tempo, Deus trouxe filhos. Não desista. Você, casal que está aqui, que está buscando essa bênção de Deus, de repente já passou 1 ano, 2 anos. Eu quero orar por você nesse momento e quero declarar a bênção de Deus e quero motivar você, quero declarar uma palavra de fé, dizendo para você que assim como Deus se lembrou de Ana, Deus ele vai se lembrar de você. Em tempos como o que estamos vivendo, onde só se falam, infelizmente, de mortes, em tempos difíceis como o que estamos vivendo, o que nós precisamos
é celebrar a vida. E o que nós precisamos é celebrar a vida. E a vida de Deus, ela vem pela bênção de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo de viver o melhor de Deus sobre a tua vida. Não tenha medo de que Deus ele traga sobre você algo especial. Não tenha medo de ter filhos. Não tenha medo de crescer como família. Não tenha medo de celebrar a vida dentro da tua casa. Precisamos seguir celebrando vida, porque vida é bênção de Deus sobre nós. Coloque-se de pé, vamos orar. Eu quero orar por você, casal, aí no seu lugar. Você que está buscando essa bênção de Deus, que Deus traga sobre você. Quero orar por você, mãe, que seu filho não está aqui, sua filha não está aqui. Vamos orar para que Deus toque no coração desse seu filho. Quero orar por você, filho, que está orando pela salvação da sua mãe. Que Deus possa trazer sua mãe na casa do Senhor. Que essa manhã seja uma manhã onde Deus, Ele se lembre de nós. Que nessa manhã seja uma manhã onde nós possamos, como Ana, exaltar o nosso coração, cantar com alegria, por ter a certeza de que Deus, Ele se lembrou de nós. Aí no seu coração, vamos no seu lugar, vamos orar, vamos clamar, vamos adorar ao Senhor. Ana, ela adorou ao Senhor quando Deus ainda não ouviu a sua oração. Ana adorou ao Senhor depois que Deus ouviu a sua oração. Em todo o tempo adoremos ao Senhor. Ainda que eu me encontre bem no meio das tempestades da vida, não voltarei, pois perto estás. Eu não temerei pois o meu Deus comigo está. Se o meu Deus comigo está, quem eu temerei, quem eu temerei. Oh, não, nunca me deixou na tempestade ou na paz. Oh, não, nunca me deixou quando bem ou quando mal. Oh, não, nunca me deixou. Oh, o Senhor nunca me deixou. Já posso ver a luz, já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Já posso ver a luz, já posso ver a luz que está vindo ao coração que espera. E haverá um fim aos problemas, mas até esse dia chegar, te louvarei, te louvarei. Deus, queremos nessa manhã, Pai, abençoar a todas as mamães que estão aqui presentes. Deus, abençoa a vida dessas mulheres, ó Deus, que com muito sacrifício, com muita dor, com muito sofrimento, Deus,
criaram seus filhos, educaram seus filhos, Senhor, que a recompensa venha de Ti, por todo o trabalho que essas irmãs tiveram. Abençoa cada mãe aqui presente, ó Pai, no nome de Jesus. Abençoa, Deus, cada mulher dentro do seu casamento, ó Deus, que está buscando ser mãe. Deus, que a Tua bênção possa tocar esse ventre, no nome de Jesus. Que a Tua bênção, Deus, possa tocar essa mulher e fazer milagres, ó Deus, porque nós sabemos, ó Senhor, que a vida é um milagre, e esse milagre vem de Ti. E quantas mulheres, ó Deus, que choram por ter um filho, quantas mulheres, Senhor, que sofrem por não ter um filho. Nós queremos nessa manhã que, assim como o Senhor se lembrou de Ana, o Senhor possa se lembrar dessa mulher que está orando, que está buscando. Deus, faz milagres nessa manhã, no nome de Jesus. Eu sei, Senhor, que muitos casais muitas vezes são humilhados, passam vergonha, são motivos de risadas, ó Deus, mas nós queremos nessa manhã orar e buscar a Tua bênção sobre esta casa, a Tua bênção sobre este casal, a Tua bênção sobre esta mulher, em nome de Jesus. Senhor, numa manhã tão especial como essa, eu quero orar por aquelas mães que infelizmente os seus filhos não estão nos caminhos do Senhor. Deus, aonde esse filho esteja, que a Tua graça, a Tua bondade possa tocar, em nome de Jesus. Senhor, que esses filhos que saíram dos caminhos do Senhor, esses filhos que estão andando em trevas, que a Tua misericórdia os possa guardar, em nome de Jesus. Senhor, oramos por milagres, oramos, Senhor, por aqueles filhos que estão aqui e que desejam que as suas mães estivessem aqui. Deus, Tu és o Deus que toca corações, toca aquele coração, em nome de Jesus. Faz milagres, que essa manhã seja marcada como uma manhã onde a bênção de Deus tocou as nossas vidas. Que essa manhã seja uma manhã marcada onde o Senhor se lembrou de nós, e quando o Senhor se lembra de nós, a vida, que nessa manhã nós possamos celebrar a vida. Queremos celebrar vida, queremos celebrar vidas sendo geradas no mundo natural e no mundo espiritual, em nome de Jesus. Amém, Senhor, aleluia.